é agora. Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 6 do nosso Raio-X da Questão Challenge, esse desafio de resolver 2.997 questões de direito administrativo, em que eu faço a análise da questão, a revisão, o aprofundamento dos aspectos teóricos, permitindo que você possa, primeiramente, revisar e que você possa também detectar eventual lacuna ou dificuldade aí nos seus conhecimentos sobre os assuntos que virão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like. Se você quiser saber quais são os meus cursos aí que estão disponíveis para você adquirir, vá na descrição do vídeo, tem lá o link. E a gente começa testando a caneta mágica, tá aqui, olha, Raio-X da Questão, episódio número 6. A gente começa com a questão número 54. A questão 54, ela diz o seguinte, olha o que diz. Assinale a alternativa correta a respeito dos serviços públicos. E aí a letra A diz, a exploração de atividade econômica pelo Estado em regime de concorrência não constitui serviço público. Então, vamos lá? Primeira coisa, o que é a exploração de atividade econômica pelo Estado? É quando o Estado estiver desempenhando a atividade financeira, industrial, comercial e serviços que não sejam serviços públicos. A gente tem aí, suponhamos, se o Estado estiver prestando serviço de cinema, por exemplo, de exibição em sala de cinema, isso é um serviço que não é público, mas é serviço. Então, a exploração de atividade econômica pelo Estado em regime de concorrência não constitui serviço público. Está correto ou não está? Perfeito. Olha o nosso gabarito. Está correto. Mas para confirmar o gabarito, vamos analisar as outras opções. Letra B. Podem ser classificadas como serviço público as obras públicas? Não. Obras públicas são as reformas, edificações, construções, demolições. Isso se encaixa como obras públicas. Professor, como é que eu faço para saber o conceito legal de obras e serviços? Eu vou te recomendar o seguinte. Você vai dar uma olhada no artigo 6º, inciso 1º a 3º da Lei 8666/93. Dentro de todas as legislações de direito administrativo, a lei que traz conceitualmente o que é uma obra, serviço e compras é a Lei 8666/93, artigo 6º, inciso 1º a 3º. Se fosse eu até faria uma leitura, faria ali um resumo, um apontamento e colocaria no meu material de revisão, para eu ter a definição legal no meu material de revisão, a definição legal do que são compras, do que são serviços e do que são obras. Beleza. Então, letra B, está errado. São classificados como uti-universe. Uti-universe significa de natureza, ou seja, natureza geral. São classificados como uti-universe os serviços públicos prestados a toda a população de forma divisível e mensurável. Olha, se o serviço é prestado de forma divisível e mensurável, ele não é uti-universe, ele é uti-singuli ou individualizado. Professor, mas as provas cobram essas expressões em latim? A VUNESC cobra, o SEBRASP cobra. Então, em matéria de serviços públicos, já encontra uma maneira de memorizar isso aí. Essas duas expressões, vou até destacar aqui, grifar em amarelo, olha. Uti-universe e uti-singuli, ou seja, serviços gerais, uti-universe, e serviços individualizados ou individuais, uti-singuli. Eles aparecem na sua prova com frequência. Então, os serviços que são divisíveis e mensuráveis, eles não serão uti-universe, eles serão uti-singuli.
Por isso, a letra C está errada. Letra C está errada. Letra D. Pode ser classificado como serviço público em sentido estrito o exercício do poder de polícia. Aqui, eu preciso fazer uma anotação com você para ficar bem claro. É assim, ó. Não existe a chamada atividade administrativa do Estado? Olha, o Estado tem três funções essenciais. A função de legislar, predominantemente está no poder legislativo. A atividade de julgar, atividade jurisdicional, está com o judiciário, predominantemente. E tem a função de administrar, função administrativa, que dá origem às chamadas atividades, plural, administrativa. Quando se fala função administrativa ou atividades administrativas do Estado, elas se desdobram em quatro. Então, nós temos a prestação de serviços públicos, nós temos o poder de polícia, poder de polícia também pode ser chamado de polícia administrativa. Nós temos a atividade de fomento, que é promover interesses ou atividades individuais, mas de repercussão coletiva. Então, financiamento estudantil, financiamento do saneamento básico, tudo isso são atividades de fomento, crédito estudantil, bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, está promovendo o desenvolvimento individual do pesquisador, ligado ao CNPq, por exemplo, mas o desenvolvimento intelectual e científico desse pesquisador, indiretamente ou reflexamente, produz efeitos para a coletividade. Ele pode estar pesquisando uma vacina, um medicamento e outras pesquisas de relevante interesse coletivo. E a gente tem a chamada intervenção do Estado no domínio econômico, que é intervenção do Estado na economia. O que a nossa alternativa falou? Falou que poder de polícia é sinônimo, é uma espécie de serviço público. Não. Em sentido estrito ou específico, poder de polícia não se confunde com prestação de serviço e não se confunde com a atividade de fomento nem com a intervenção do Estado no domínio econômico. E fique bem claro isso. Então, tomou nota disso aí? Tá tudo certo? Beleza. A Bianca está perguntando, tá nítida a imagem para vocês? A imagem está tranquila aí para vocês? Não? Tá tudo certo? Iluminação ok? Tá tudo certo aí? Beleza. Vamos prosseguir. Então, esta letra D diz que pode ser classificado como serviço em sentido estrito poder de polícia. Se fosse em sentido amplo, serviço público em sentido amplo é sinônimo de quê? É sinônimo de atividades administrativas. Então, isso aqui é igual a serviços públicos em sentido amplo. Serviço público em sentido estrito é aqui, olha. Aqui é o sentido estrito. E é justamente no sentido estrito
que o serviço público não se confunde com poder de polícia, atividade de fomento, intervenção da administração no domínio econômico, nada disso. Beleza. Vamos lá. Prosseguindo. Para confirmar definitivamente o gabarito, a letra E diz: os serviços públicos exclusivos são aqueles prestados apenas a apenas uma parcela específica da população. Não. Serviço público exclusivo ou típico de Estado é aquele serviço que somente o poder público, por meio de seus órgãos ou entidades, podem executar, realizar, desempenhar. Quando se diz que o serviço público é exclusivo, ele pode ser prestado à coletividade como um todo. Por exemplo, segurança pública, defesa das fronteiras, é serviço público típico ou exclusivo. Somente o poder público, por meio de seus órgãos e entidades, podem executar. Serviço público exclusivo, ele não pode ser delegado a um particular mediante concessão ou permissão. E fique bem claro isso aí. Portanto, a letra E da questão 54 está errada também. O gabarito ficou letra A. Se você teve alguma dúvida, alguma novidade, algo que não estava se lembrando, tome nota agora mesmo. E a gente avança para o item 55. Eita, como eu gosto. Olha, VUNESP. Olha o tamanho do enunciado. O enunciado já é uma bíblia, já é um dicionário já. Então, vamos lá. Vamos apertar. Diz o seguinte: o prefeito do município X expediu decreto expropriatório, ou seja, arrancando a propriedade de alguém, envolvendo o imóvel onde está localizada a casa de um desafeto político. Claro, né? Agora que nós somos prefeito, agora nós vamos tomar a casa desse unzinho aí. No decreto, constou a informação de que a desapropriação tinha o fim de instalar uma escola no local. Então, a pretexto de instalar uma escola, ele desapropriou o terreno que pertencia ao desafeto político. Embora houvesse outros imóveis na região que pudessem atender de maneira satisfatória o interesse público, o prefeito determinou a desapropriação daquele imóvel visando exclusivamente prejudicar seu desafeto. Após o processo de desapropriação ter sido concluído, verificou-se que o município não precisava mais de uma escola na região, pois outra fora construída em bairro próximo. Com isso, foi determinada a construção de um hospital. Então, o propósito exclusivo dele era espizinhar, prejudicar o desafeto político. Aí ele pratica um decreto, baixa um decreto expropriatório, desapropriando, dizendo que iria instalar uma escola. Como já tinha sido construída uma escola no bairro ao lado, aí ele vai e resolve colocar um hospital, pois ainda não havia nenhum na cidade. E os indicadores de saúde locais justificavam o investimento. Concluídas as obras, o prefeito mandou instalar uma placa no local com os dizeres: obra realizada pelo prefeito fulano, o melhor prefeito da história. Bem, olha que delícia de placa que ele colocou lá. Melhor prefeito da história. Por fim, o prefeito nomeou o doutor Beltrano, com quem não possui qualquer amizade ou parentesco, para o cargo em comissão de médico-chefe do hospital, sem que este fosse previamente aprovado em concurso público. A respeito do caso descrito e com base na legislação nacional, assinale a alternativa correta. Olha, você pode reclamar, pode espezinhar, mas que o enunciado da questão é uma pérola, claro, preciso, tratando vários aspectos que podem ser exigidos nas alternativas. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu para a VUNESP. Ela é campeaníssima nisso, em fazer um enunciado perfeito.
Agora a gente vai para as opções. Letra A. Letra A. Ele quer que marque o quê? Assinale a alternativa, olha lá, correta. E aí a gente vai para a letra A. A letra A diz o seguinte: a publicidade é princípio que rege a atividade administrativa. Até agora, perfeito. De modo que não há qualquer ilegalidade na placa instalada pelo prefeito. O problema é que ele usou a placa para, a pretexto de fazer uma publicidade relativa àquela obra, ele se autopromoveu de maneira indevida, inclusive com uma escrachada frase de que ele era o melhor prefeito do mundo, ou da história. Lá fora. Lá fora. Letra B de bola. A nomeação do Dr. Beltrano viola o princípio da impessoalidade, pois a Constituição Federal veda a investidura em cargo sem aprovação prévia em concurso público. Olha, o médico-chefe de hospital fica evidente que é um cargo de direção, de chefia. E estes cargos normalmente são de livre nomeação, livre exoneração, são cargos em comissão. Como o enunciado deixou bem claro que o prefeito fulano não tinha nenhum parentesco, nenhuma amizade íntima com o médico Beltrano, então não houve violação da impessoalidade, pelo simples fato de não ter sido feito concurso, até porque que se tratava de um cargo de livre nomeação, livre exoneração, médico-chefe do hospital. Então, letra B está errado. Letra C. Não houve qualquer ilegalidade na desapropriação, pois, embora a escolha do imóvel tenha sido motivada por interesses pessoais do prefeito, o interesse público foi atendido. Olha, o que a jurisprudência e a doutrina afirmam de forma categórica? Ao praticar um ato, o agente competente para a prática desse ato não pode buscar, ele não pode intentar algo além, aquém ou diverso do interesse público. Esses efeitos colaterais até podem acontecer, não tem problema. O problema é o agente de antemão querer matar dois coelhos com uma pedrada só. Além de satisfazer o interesse público, eu também vou satisfazer algo que não é a finalidade do ato, espizinhar o adversário. Isso caracteriza desvio de finalidade. Então, há problema, sim, neste ato de desapropriação. Letra D. Dado o princípio da supremacia do interesse público, o município poderá ingressar na posse do imóvel antes de pagar qualquer valor ao proprietário. Isso pode. O nome disso chama-se imissão provisória e antecipada na posse. A depender da necessidade e da urgência, é possível decretar a desapropriação e, antes de efetuar o pagamento prévio da justa indenização em dinheiro, já fazer a emissão provisória ou imediata na posse. Então, isso é possível, é o nosso gabarito, letra D. E a letra E diz: não houve ilegalidade no fato específico de ter sido construído um hospital e não uma escola local, tratando de caso de predestinação lícita. Tratando de caso de predestinação lícita. Na verdade, olha o que acontece. Entre essas duas opções, a mais adequada é essa aqui, ó, a letra E. Vamos mudar aí o gabarito, calma aí. E fica entre duas, a mais adequada é a letra E. O que ele diz? Dado o princípio da supremacia do interesse público, o município poderá ingressar na posse do imóvel antes de pagar qualquer valor ao proprietário. Isso aqui até é possível, mas por que a letra D não está perfeita e não é o melhor gabarito? Desde que haja comprovada urgência ou emergência. Porque a regra constitucional, na verdade, é uma garantia fundamental constitucional, está no artigo 5º, é a prévia indenização em dinheiro.
Essa regra é flexibilizada diante de uma comprovada emergência e urgência. Aí ele desapropria e já se emite na próxima, antes do pagamento. Mas, da maneira como está dito na letra D, fica parecendo que há regra. Então, por isso que a gente não vai ficar com a D, vai ficar com a letra E. Não houve ilegalidade no fato específico de ter sido construído o hospital. E aí eu quero te dizer o seguinte, sobre essa letra E, sobre a resposta. Eu quero dizer o seguinte, o STJ, ele diz o seguinte, existe uma coisa chamada predestinação na desapropriação. O que é a predestinação? Você já sabe, se não sabe, deve saber, lá no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, diz que as finalidades da desapropriação só podem ser desapropriação por utilidade pública, desapropriação por necessidade pública e desapropriação por interesse social. Se um bem particular for desapropriado para uma dessas finalidades e depois o poder público der uma destinação que não seja uma das três, então vejam só, o STJ diz, se desapropriou por utilidade e acabou aplicando o imóvel por necessidade, não tem problema. O problema é, desapropriou por uma das três finalidades e acabou fazendo algo que não tem nada a ver com essas finalidades. É aí que o STJ chama de predestinação lícita e a predestinação ilícita. Beleza. Vamos lá? O poder público decretou a utilidade pública de um imóvel e o desapropriou afirmando que no local construiria um hospital. Ao final e ao cabo, não construiu o hospital coisa nenhuma. Vendeu para um particular ou fez algum tipo de parceria com um particular para construir um complexo de prédios empresariais, um shopping center. Neste caso, ocorreu uma predestinação ilícita. E essa predestinação ilícita gera o direito à retrocessão. O que é isso? Se o poder público desapropria um terreno de um particular, dizendo que ali vai construir um hospital, e ao final ele dá uma destinação empresarial privada para esse bem, o antigo proprietário que foi desapropriado pode ingressar com uma ação na justiça para que o judiciário force o poder público devolver o terreno para ele e ele devolve o dinheiro da indenização. Isso é o que vai acontecer com a chamada predestinação ilícita. Agora, o STJ diz que na predestinação lícita mantém-se a desapropriação. O que é isso? Como é que funciona isso? Suponhamos que o poder público tenha desapropriado um terreno particular, afirmando que ali iria construir uma escola. Então, a finalidade não é edificar escola. A finalidade é uma utilidade pública ou uma necessidade pública. Essa é a finalidade legalmente, constitucionalmente fixada no artigo 5º, inciso 24 do texto constitucional. E
ela será materializada mediante a edificação de uma escola. A finalidade é uma utilidade pública e materializada por meio da construção de uma escola. Só que depois o poder público, depois desapropriado, o poder público reavalia as circunstâncias concretas e, em vez de construir uma escola, constrói ali uma creche, ou suponhamos, constrói ali uma delegacia. O STJ diz, é uma predestinação lícita, ou seja, mudou a destinação, mas continuou dentro das destinações previstas no texto constitucional, artigo 5º, inciso 24, e por isso não vai anular a desapropriação e não gera direito à retrocessão. Então, isso tudo para explicar que, ao afirmar o seguinte, olha afirmar, não houve ilegalidade no fato específico de ter sido construído um hospital e não uma escola no local, tratando o caso de predestinação lícita. Coloca para mim nos comentários quem anotou no rascunho o que é predestinação lícita e quando ela se aplica. O que o STJ pensa sobre ela? Coloca para mim nos comentários quem foi que colocou isso aí no rascunho. Significa que você não estava dominando bem predestinação lícita. Se você anotou predestinação lícita aí no seu material de revisão, então a nossa já pagou a aula de hoje. Ou seja, a aula de hoje mostrou um passo em falso que você poderia dar lá na sua prova, mas não vai dar. Porque agora você vai correr atrás, já anotou aqui a explicação, você preencheu a lacuna. Coloca para mim nos comentários para eu saber. Vamos lá, então, 55 letra E, vamos para a questão 56. Questão número 56. Beleza. Questão 56 diz, a respeito dos poderes administrativos, é correto afirmar que... Então, o tema agora já mudou. Vou colocar aí. O tema agora, poderes administrativos. O tema já mudou. Aí. Letra A. O poder normativo corresponde à competência de que dispõe o chefe do Poder Executivo para submeter à apreciação do Poder Legislativo projeto de leis. Deixa eu perguntar uma coisa. O poder que o chefe do Executivo tem de encaminhar e submeter à apreciação do Legislativo um projeto de lei, isso é a competência administrativa normativa? Não. Isso é a função política de iniciativa das leis, conforme está no texto constitucional. Poder normativo é o poder de editar decretos, regulamentos, portarias, resoluções, instruções normativas que interpretam, disciplinam e dispõem sobre a aplicação de uma lei. Poder normativo é o que está dito no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O 84 caput diz, compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Então, isso é o poder regulamentar, editar decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. E não encaminhar projeto de lei ao legislativo, nada disso. Então, letra A está errado. Letra D. O poder hierárquico pode se manifestar tanto dentro de uma mesma pessoa jurídica como entre pessoas jurídicas distintas. Saiba de uma coisa. Vou avançar só um pouquinho aqui para eu fazer um desenho psicodélico tenso. Olha só. Aqui está a pessoa jurídica da União. E aqui tem os seus ministérios. Ministério da Justiça, da Economia, Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Social, da Agricultura e por aí vai. Aí a União vai e cria aqui duas autarquias famosas. IBAMA e INSS. O que nós já sabemos de forma bem clara? O que nós já sabemos aqui de forma bem clara? Olha, daqui para cá,
não tem subordinação hierárquica. Se não tem subordinação hierárquica, é o mesmo que dizer a União não, absolutamente não exerce poder hierárquico em relação a nenhuma de suas entidades da administração indireta. Então, mesmo quando exerce o chamado controle finalístico ou tutela, isso não deriva do poder hierárquico. Então, a atuação do ente federativo em relação às suas entidades da administração direta não se baseia na hierarquia, no poder hierárquico. É justamente por isso que a letra B está errada. Não é manifestação dentro do poder hierárquico entre pessoas distintas. Letra C. A penalidade de multa imposta ao particular por estacionar em local proibido é expressão do poder disciplinar. Vou perguntar uma coisa. É possível aplicar multa a um particular mediante o exercício do poder disciplinar? A resposta é sim. Mas calma, calma. Uma multa aplicada a um particular só será decorrente do poder disciplinar se e somente se este particular, por um ato ou contrato, passou a se submeter à disciplina interna da administração, descumpriu essa disciplina interna e aí está sendo multado. Então, um particular concessionário permissionário, por exemplo, do transporte coletivo, descumpre os horários e as regras de tratamento de idosos, gestantes lá nos ônibus. E aí o poder público fiscalizador detecta isso e aplica uma multa a essa empresa concessionária. Essa multa por descumprimento de horários dos ônibus, por descumprimento de prioridade para gestantes, idosos, pessoas com deficiência, essa multa vai ser poder disciplinar. Então, como é que eu faço para saber isso aqui? Como é que eu faço para saber se é poder disciplinar? Você faz uma pergunta. É uma decorrência de submissão à disciplina interna da administração, da ADM? Você faz essa pergunta. A multa que foi aplicada na hipótese da questão, da letra C da questão, é uma multa que decorreu do descumprimento da disciplina interna a que este particular previamente estava submetido? Se a resposta for não, esta multa veio do poder de polícia. Então, aqui, ó, essa multa aqui, ela veio do poder de polícia. Professor, então quer dizer que toda multa aplicada a particular é poder de polícia? Não. Você vai precisar analisar a circunstância dada no problema e na opção, na alternativa, e identificar se essa multa não adveio do descumprimento da disciplina interna que este particular estava submetido. Então, a letra C está errada. Letra C está errada. Letra D. O poder de polícia é aquele por meio do qual a administração condiciona a liberdade e a propriedade dos indivíduos, podendo ensejar a cobrança de taxa. Está perfeito. Isso aqui você vai olhar os artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Está claro isso aí. É lá e no 77 está evidente que o exercício regular do poder de polícia enseja a cobrança da espécie tributária chamada taxa, e o artigo 78 do CTN define, conceitua
o que é o poder de polícia. Para confirmar definitivamente o nosso gabarito, a letra E diz: o exercício do poder de polícia, será sempre preventivo. E aí, não custa te lembrar o seguinte. A manifestação, ou seja, o exercício do poder de polícia, ela se dá por meio de 4 atividades distintas. Atividade de legislação, atividade de consentimento, atividade de fiscalização e atividade de sanção, punição. Bom, estabelecido isso, o que você sabe? Que essas 3 primeiras atividades são preventivas. E essa aqui, ela é repressiva. Conclusão: o exercício do poder de polícia administrativa é predominantemente preventivo, através de legislação, consentimento e fiscalização, mas também repressivo por meio das sanções, multa, apreensão, confisco, demolição, embargo, cassação de alvará, tudo isso. Então, tome nota aí desse detalhe. Beleza. Hoje não deu para fazer quantidade. Hoje foi, na minha modesta opinião, qualidade. Hoje é uma daquelas aulas em que a gente fez pouquíssimas questões, acho que 5, né? Nem isso talvez, mas que nós fizemos uma revisão e um aprofundamento bacana. Coloca aí nos comentários se é hashtag top, hashtag épica ou hashtag canônica. Vamos saber se a aula de exercício dá para ser canônica, ver se dá para atingir esse patamar. Mas a gente vai encerrar aqui por hoje. O objetivo não é fazer uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas eu quero que você faça um exame de consciência e se pergunte: eu estava tranquilo na análise dessas questões, dessas poucas questões com o professor Emerson? Me lembrei de tudo, estava tudo ok? Não, eu precisei anotar 1 ou 2 pontos. E aí o seu compromisso é, no primeira oportunidade que dentro do seu plano de estudos você tiver reservado para direito administrativo, você vai tirar 10, 20, 30 minutinhos, o que for necessário para dominar completamente eventuais lacunas que apareceram no seu conhecimento. E eu sugiro que essa metodologia você também aplique para as outras disciplinas. E assim a gente vai avançando. Seja como for, muito obrigado aí pela sua participação. Não se esqueça de compartilhar, divulgar, faz aquele merchan aí do nosso canal aqui para os amigos e inimigos. O nosso curso lá de o raio-x da Lei 8.112, exclusivo, já está disponível aí, tem um link. Se você quiser dar uma olhada lá, vai te remeter uma página que explica direitinho como é que é o curso. E a gente se encontra no nosso próximo episódio, que vai ser o episódio número 7 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas lives em que a gente enfrenta o desafio de resolver 2.997 questões de direito administrativo. Vai ser a maior, liga para o Guinness Book, vai ser a maior revisão em questões ao vivo da história aí do canal do YouTube. Bacana? Beleza. Um bom descanso para você. Se for estudar, bons estudos. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado.